Bom dia a todos. Hoje é domingo, dia 20 de agosto, o ano é 2023. Sejam todos bem-vindos para mais uma live, mais um vídeo falando de sabedoria, de riqueza e vida plena, falando da palavra de Deus, do Deus vivo. Então sejam todos bem-vindos. Faça você um ótimo dia, faça você um excelente dia. Lembre-se sempre, o responsável por seu dia ser bom ou ruim é sempre você. Você é responsável, só você tem a responsabilidade pelo seu dia, por fazer um dia bom ou fazer um dia ruim. Então faça você um excelente dia, faça você um ótimo dia. E hoje vamos continuar aqui com o nosso trabalho, fazendo a leitura de mais um capítulo, fazendo a leitura de mais um livro e comentando mais um capítulo. Hoje, atualmente, estamos fazendo a leitura do livro de Gênesis, o livro da criação, o livro onde Deus criou tudo de bom para mim e para você. Então, o objetivo do nosso trabalho é sempre levar uma palavra de fé, de paz espiritual, de confiança, de motivação, de alegria, de vida plena para todos. Este é o objetivo do nosso trabalho aqui. E quanto mais pessoas nós atingirmos, quanto mais pessoas nós alcançarmos, melhor será para o nosso trabalho. Então, hoje vamos fazer a leitura do livro de Gênesis, vamos fazer a leitura do capítulo 6 do livro de Gênesis. Mas antes de começar, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida, aqui no nosso trabalho. Então, primeiramente, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nossa Bíblia Sagrada, perfeito? Nosso manual de instruções para a vida, o livro da vida. Então, tudo que você quiser saber sobre a sua vida, sobre as coisas boas e as coisas ruins, porque determinadas coisas acontecem em sua vida, recomendo que você leia a Bíblia. Aqui está o manual de instruções para a sua vida, para que tudo de bom, para que você tenha vida plena, leia o manual de instruções da sua vida. Então bora lá, vamos abrir aqui a Bíblia no livro de Gênesis, o livro da criação, no capítulo 6 do livro de Gênesis. Já fizemos a leitura do livro de Provérbios do rei Salomão, o livro de Eclesiastes também do rei Salomão, o livro da fé, da resiliência, da superação, da lealdade e do amor de um homem para com Deus, um livro que recomendo para que você tenha entendimento porque determinadas coisas acontecem na sua vida. Fizemos a leitura e comentamos todo o livro de Jó e agora estamos fazendo a leitura e comentando o livro de Gênesis. E já nos encontramos no capítulo 6. Lembrando que o livro de Gênesis contém 50 capítulos. Então serão 50 lives, 50 vídeos falando, lendo e comentando o livro de Gênesis. Perfeito? Então chegamos aqui no capítulo 6 e finalmente já chegamos aqui na geração, ou seja, no tempo de Noé, o homem da arca que salvou toda a humanidade. E por que salvou toda a humanidade? Porque naquela época o pecado, a maldade, a crueldade, a coisa ruim era tão latente na vida das pessoas que Deus se ouviu obrigado a destruir a sua própria criação. O homem ele era tão ruim, tão maldoso e tão pecador que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, ter criado o ser humano. Então Deus se arrependeu e resolveu que iria destruir tudo, iria acabar com a sua criação, iria acabar com seus filhos. Olha só o tamanho da maldade. O que se faz hoje é até pouco, né, em relação do que se fazia naquela época. Então, capítulo 6,
Versículo 1 diz assim, depois que já chegamos aqui na geração de Noé. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram. E filhas lhes nasceram. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar, quando a raça humana estava se multiplicando, feito coelho, feito formiga, entendeu? Então, filhos e filhas nasceram da espécie humana. Da espécie humana. Lembrando que, né, Deus já havia se afastado. Deus já havia se afastado. Quando Caim matou Abel e ele viu o tamanho da maldade humana, né? Então Deus ali já começou a se afastar. Então Deus estava presente. Deus estava presente, né, com o homem, Deus estava presente com o homem, Deus estava presente ali junto à raça humana, mas quando ele viu que a maldade era latente na humanidade, ele já se afastou. Então as pessoas da época apenas clamavam, como fazem hoje, né? Hoje nós clamamos por Deus, pedimos por Deus, oramos, rezamos e tudo mais por Deus, mas Ele está distante de nós. Ele está distante, ele não está mais face a face, como ele estava face a face com Adão, com Eva, com Abel, com Caim. Ele vivia ali face a face com a humanidade, vivia ali face a face com o ser humano, orientando e instruindo o ser humano, mas ele percebeu que a maldade era muito grande, então ele resolveu se afastar. Versículo 2: Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, ou seja, os anjos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Então houve a cobiça também dos anjos, a cobiça dos anjos. Então os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. Então fizeram as filhas dos homens, fizeram as mulheres suas esposas. Então os anjos viram que as filhas dos homens, ou seja, que as mulheres eram belas, e resolveram pegar estas mulheres para se tornarem suas esposas. Então eram os anjos que estavam ali desposando das mulheres da espécie humana, das filhas dos homens. Versículo 3: E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, seus dias serão 120. Então, toda aquela vida eterna que o homem tinha, a vida eterna que o homem tinha, Adão já perdeu ali quando ele foi expulso do paraíso. Então, Adão e Eva, eles tinham vida eterna. Então, eles quando foram expulsos do paraíso, eles passaram a ter um limite de vida. Tanto é que Adão viveu 930 anos. Não é descrito quantos anos Eva viveu, mas provavelmente também tenha vivido um bom período. Então ali já começou a limitar. Já começou a limitação da vida do homem, da vida da humanidade. Então não tinha limite. Então, por exemplo, Adão morreu com 930, Jered 962, Matusalém 969, e assim foi. Então, até então, o homem tinha vida longa. Só que como Deus viu aqui como a bagunça estava começando a acontecer, ele já colocou o limite aqui, que o homem só vai poder viver no máximo 120 anos. É o que nós temos hoje. No máximo, um ser humano vai viver 120 anos. Então Deus disse, e o Senhor disse, meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Porque Deus estava ali em briga, né? Deus estava ali em briga, né? Sempre contendendo com o homem, né? O homem fazendo as coisas erradas e Deus tentando consertar. Só que o homem vivia muito tempo, então fazia muita coisa errada. Então Deus resolveu colocar um limite de vida para este homem. Versículo 4: Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Então, haviam gigantes naqueles dias,
quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos. Estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome, Então os filhos de Deus, ou seja, os anjos, entraram nas filhas dos homens, e estas deram luz a seres poderosíssimos que governaram inclusive a humanidade, que inclusive governaram a raça humana, pois eles eram filhos poderosíssimos, de grande poder, de grande conhecimento, de grande sabedoria. Versículo 5: E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Então Deus viu que a maldade do homem era muito grande. E ele só vivia de maldade, de fazer o mal, de pecar, de adulterar, de corromper, de matar, né? De destruir. Então ele viu que a maldade do homem era muito grande, como é até hoje. A maldade é muito grande. Não que a maldade esteja vencendo, mas a maldade é muito grande. É guerra, é violência, é corrupção, é destruição, é sempre tirar do outro, é sempre levar vantagem sobre o outro, é sempre para que eu possa ter, você tem que perder. Então é sempre essa desgraceira, e é desde lá de trás, desde quando começou a espécie humana, é sempre essa coisa aí. É sempre essa coisa, sempre essa maldade. Então Deus viu que a maldade era muito grande, que o coração do homem era vil, era tudo que o homem planejava, começava a fazer, era sempre vil. Era sempre aquela coisa de começar e parar, de começar e parar. Fazia o bem hoje, amanhã estava fazendo mal. Fazia o bem hoje, amanhã estava fazendo mal. Se arrependia, pedia perdão para Deus, pô, demorava uma semana, um mês, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, é vil, é aquela coisa vil que não tem fundamento, que não tem base, que não tem sustentação. É aquela coisa vil. Se arrepende hoje, faz tudo errado amanhã. Se arrepende amanhã, faz tudo errado depois da manhã. Sempre, sempre, sempre o homem é assim. O homem sempre foi desobediente. A raça humana sempre foi desobediente a Deus. Sempre foi desobediente. Vive de pedir perdão, mas nunca se corrige de fato, Não é real, é um arrependimento ilusório, não é real. Versículo 6: E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem, de ter feito a espécie humana. Deus se arrependeu pelo tamanho da maldade, pelo tamanho da crueldade. Então Deus se arrependeu. E arrependeu-se, versículo 6, né? Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. Então Deus sofria de estar vendo a sua criação, tamanho da desgraça que ele tinha feito, tamanho da desordem que ele tinha gerado. Deus se arrependeu, em seu coração ele estava aflito. Olha o que eu fiz. Eu fiz eu fiz aqui um povo que só pensa em violência, só pensa em desgraceira, só faz burrice. Versículo 7: E o Senhor disse: Eu destruirei o homem, a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal e as coisas rastejantes e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Então Deus está aqui desgostoso com sua criação. Ele está vendo ali o resultado do que ele fez e ele está totalmente arrependido. Ele está lá angustiado. Ele está angustiado por ter feito a espécie humana, porque ele está vendo ali que o povo não se corrige, o povo não se arrepende de fato. O povo faz a besteira e continua fazendo besteira. Comete o pecado, é adúltero, é corrupto. E isso é toda a espécie humana, está enraizado na natureza humana fazer a coisa errada, fazer besteira, fazer maldade. Parece que ele veio aqui somente para brigar com Deus. É Deus mostrando o caminho certo e ele sempre indo pelo caminho errado.
Versículo 8: Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, naquela época, Deus só viu Noé como um homem justo, um homem que poderia ser salvo e salvar a espécie humana. Lembrando sempre que Deus sempre vai estar do lado do bem. Deus sempre vai estar do lado do bem. Não tem nunca como Deus ir para o lado do mal. É contra a natureza de Deus, é contra as suas próprias regras, seus próprios ensinamentos, é contra os seus princípios. E Deus não é como eu e como você que somos errantes, somos errados, vivemos no erro. Deus não é assim. Deus não tem duas palavras. Deus não tem duas palavras. Deus é único, é palavra única. Deus é plenitude em tudo. Deus é plenitude no que faz, Deus é plenitude no que fala. Não tem como Deus ir pelo caminho errado. Não tem como Deus ir pelo caminho da maldade. Não tem como. Não tem como. E é por isso que a maldade nunca vai vencer. Você pode até fazer maldade. Você vai fazer maldade, você vai plantar maldade, você vai colher só maldade. Você está trazendo a maldade para dentro da sua casa, para dentro de você. A maldade está dentro de você. Então não tem como você vencer. É uma luta em glória. Porque o Criador de tudo não tem como você ser maior do que ele. Então Deus viu graça ali em Noé. Deus viu graça ali em Noé e disse: Este pode salvar este povo. Somente este pode salvar este povo. E eu vou aqui destruir toda essa bagunça que está aí, onde tudo se misturou. O que você está descrito aqui é gigante, é anjo, é comunado com mulheres humanas, é anjo desposando de mulheres, de filhas dos homens. Então tá uma bagunça só. Então o que vem é só bagunça, né? Não vem nada daquilo que Deus imaginou. É como Deus está ali peneirando. É como Deus estivesse à procura da sua pedra preciosa, de uma pedra preciosa. E vai peneirando. Ele chegou finalmente aqui em Noé. E disse: Esse pode, né, salvar esta geração, pode salvar este povo. Pode dar um novo caminho para este povo. Então é com Noé que eu vou me aliar para ter uma nova raça, uma nova espécie. Um novo ser humano, porque até então estava tudo misturado, estava tudo bagunçado. Então Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9: Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. Então Noé andava com Deus. Noé tinha Deus ao seu lado. Versículo 10: E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Com certeza Noé também gerou filhas. Com certeza Noé também gerou filhas. Mas nessa época aqui se falava muito do homem, do sexo masculino, né? Então se dava mais atenção era ao homem, aos filhos homens, né? Aos filhos homens. Versículo 11: A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. Então a terra estava corrompida, cheia de violência, de maldade, de morte, de roubo, de assassinatos, todas estas coisas. Versículo 12: E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então toda a espécie humana havia se corrompido, havia fugido, havia se desviado do caminho de Deus. Estava toda essa raça, toda a espécie humana estava corrompida, estava desviada do caminho de Deus. Estava desviada do caminho de Deus. Versículo 13: E Deus disse a Noé: O fim de toda a carne chegou diante de mim. Ou seja, o fim de todas as coisas vivas chegou diante de mim. Então eu vou acabar com tudo isso. E Deus disse a Noé: O fim de toda a carne chegou diante de mim,
pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra. Então eu vou destruir tudo isso que eu criei. Vou destruir os animais, vou destruir os vegetais, vou destruir as aves, vou destruir os peixes, vou destruir tudo. Toda a carne que eu criei eu vou destruir. Tudo. Vou destruir a espécie humana todinha e vou gerar através de você e de sua família, vou gerar uma nova espécie. Vou gerar um novo conceito da raça humana. Um novo conceito humano. Perfeito? Então, versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora. Então Deus falava diretamente com Noé. Deus falava diretamente com Noé. O que os outros, clamavam, oravam por Deus, mas ele não respondia. Betume. Mas eles não respondiam. Já com Noé, não. Ele falava diretamente com Noé. Então Deus pede aqui para que Noé faça uma arca. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. E a betumarás por dentro e por fora com betume. Então vamos lá, o que é o betume? Betume aqui é um mineral, né? Betume é um mineral, é uma mistura líquida de alta viscosidade, cor escura e é facilmente inflamável. É formada por compostos químicos e que pode tanto ocorrer na natureza como ser obtido artificialmente em processo de dilatação do petróleo. Então, betume é um extrato do petróleo. Na verdade, o betume ele é um extrato de petróleo, é um dos componentes do petróleo. Então, betumarás é vedará. É como se você estivesse passando ali hoje, quando, por exemplo, você tem a laje da sua casa e a sua casa está com vazamento, está com rachadura, tem trincas ali na laje, você vai fazer aquela sedação, você vai fazer aquela vedação, é aquele líquido escuro, aquele líquido preto, que aí você vai vedar as rachaduras lá da sua laje, da laje da sua casa. Então betume é isso aí. Então foi o que Noé usou para vedar, para que não entrasse água na arca. Versículo 15. E esta é a forma em que tu a farás. E esta é a forma em que tu a farás. O comprimento da arca será 300 côvados. Então vamos ver aqui quanto que é um côvado. Côvado é uma unidade de medida. Côvado é uma unidade de medida. Então, uma das primeiras unidades de medida de comprimento foi o côvado egípcio. É considerada uma das mais antigas unidades de medida de comprimento, datado de 3000 a.C. O côvado comum media o comprimento do antebraço do cotovelo até a ponta do dedo médio, geralmente cerca de 45 centímetros, 46 centímetros. Então, cada côvado tem 43 centímetros. Parece até pequeno. Será 300 côvados. 300 daria 300 côvados. 300 côvados e a largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Então Deus passa aqui para Noé as medidas exatas da
arca, tanto o seu comprimento, quanto a sua largura, quanto a sua altura. Então Deus passa todos os detalhes aqui para que Noé faça a arca. Versículo 16: uma janela farás para a arca, e em um côvado, e uma janela farás para a arca, e em um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca colocarás em sua lateral. Lhe farás com andares inferior, um segundo e um terceiro, um segundo e um terceiro. Então a arca tinha aqui três andares. Uma janela farás para a arca, e em um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca colocarás em sua lateral. Lhe farás com andares, inferior, um segundo e um terceiro. Um segundo, então a arca tinha três andares. Versículo 17: e eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a carne que há sopro de vida debaixo do céu, e toda coisa que está na terra morrerá. E toda coisa que está na terra morrerá. Então, é Deus falando aqui para Noé: eu mesmo vou trazer o dilúvio, um dilúvio de águas, para destruir toda a carne que está, toda a carne em que há sopro de vida debaixo do céu. Então, tudo que tinha vida ali foi destruído, foi morto. E toda coisa que está na terra morrerá. E toda coisa que está na terra morrerá. Ah, e os pássaros também vão morrer? Vão. Com certeza, porque os pássaros precisam se alimentar. Os pássaros vão precisar, né, de alimento também. E se tudo está alagado, se só tem água, como é que os pássaros vão se alimentar? Onde que eles vão pousar? Onde que eles vão descansar? Onde que eles vão dormir? Não foi um dia de água, nem 2 dias. Foram mais de 40 dias. 40 dias e 40 noites de chuva constante. Então tudo que estava na terra devia morrer. Devia morrer, pois era tudo da terra. De onde vêm os pássaros? De onde vêm os pássaros? Como é que os pássaros vão se alimentar se não tem terra, se só tem água? Os pássaros vivem no meio do oceano, será? Então, versículo 18: mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu, teus filhos e tua mulher. Tu, teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e as mulheres dos seus filhos contigo. Então Deus estabelece um pacto aqui com Noé. E Noé e sua descendência, Noé e seus filhos, e as mulheres, as esposas de seus filhos não morrerão. Não morrerão. É o pacto que Deus estabelece aqui com Noé. Versículo 19: e de toda coisa vivente, de toda a carne, 2 de cada espécie, tu trarás para dentro da arca, para guardá-los vivos contigo. Eles serão macho e fêmea. Estes animais, Deus mesmo os conduziu até a arca. Deus os levou até a arca. Não precisou Noé sair caçando um por um. Não, Deus mesmo os conduziu. Deus mandou os animais já escolhidos por eles se aproximarem e irem até a arca no tempo certo, na data certa, na data correta. Todos os animais se dirigiram até a arca e todos se acomodaram ali. Todos se acomodaram ali na arca, pois Deus já havia escolhido um de cada, aliás, 2, né? Um macho e uma fêmea de cada espécie. De cada espécie, esses animais foram levados até a arca. Versículo 20: de aves segundo sua espécie, de gado segundo sua espécie, de toda coisa rastejante da terra segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para guardá-los vivos. Então, 2 de cada espécie virão a ti. Virão, Noé não precisou sair caçando leão, sair caçando chimpanzé, sair caçando o elefante, sair caçando o rinoceronte, sair caçando girafa. Não, eles mesmos, os próprios animais já foram conduzidos, né, até a arca, né?
Já foram conduzidos até a arca. Então, das aves segundo a sua espécie, e de gado segundo a sua espécie, de toda coisa rastejante da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, virão. Então, os próprios animais, foram direto até a arca, foram para a arca. Eles mesmos se dirigiram à arca. Versículo 21. E tomarás para ti de todo alimento que se come. E tomarás para ti, Noé, de todos os alimentos que se come, e o ajuntarás a ti, e será por alimento para ti e para eles. Então, havia na arca alimentos para todos os animais e para Noé, seus filhos e as esposas de seus filhos. Então existia alimentos ali na arca para todos, não faltava nada, não faltava nada. Versículo 22, o último versículo aqui do nosso capítulo aqui de hoje, o capítulo 6 do livro de Gênesis. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenou, assim ele fez. Então tudo que Deus havia ordenado para Noé, ele, como era obediente, como era servo de Deus, né, ele tinha a graça de Deus, ele vivia nos princípios, né, e era obediente aos mandamentos de Deus, então ele fez tudo o que Deus mandou, conforme Deus queria, conforme Deus pediu. Então ele fez tudo o que Deus mandou. Então ele construiu a arca, separou, né, alimentos para todos, conforme Deus mandou. Então Noé, ele tinha a graça, né? Ele tinha a graça de Deus, é aquela pessoa que vive sobre a graça de Deus e tudo funciona em sua vida, tudo dá certo na sua vida porque que ele tem a graça de Deus. O que significa ter a graça de Deus? É você estar em fusão, é você estar unificado com o poderoso, com o todo-poderoso, com Deus. Você tem uma linha direta, você tem um telefone, você tem o telefone azul ali, você tem o telefone vermelho para falar diretamente com Deus, que ele se comunica com você ali de noite, e você vai fazendo tudo que ele vai pedindo, você vai fazendo tudo que ele pede para você fazer, você faz e tudo funciona na sua vida. Tudo vem facilmente na sua vida, é no estralar de dedo. Você chega a um ponto de graça tão grande, tão poderoso, que você estralou o dedo, tem o avião na porta da sua casa. Estralou o dedo, tem a Ferrari que você deseja. Estralou o dedo, você tem a mansão à beira-mar. Estralou o dedo, você tem o que você quiser. Você tem o seu iate, você tem o seu barco, você tem o seu navio. Por quê? Porque você está sobre a graça de Deus. Deus se agradou com a sua obra. Deus se agrada com a sua obra, com aquilo que você faz. Então tudo que você faz funciona. Tudo que você faz dá certo. É o chamado toque de Midas, mas não tem nada a ver com Midas, coisa nenhuma. Tem apenas a ver com a fusão que você tem com o divino, com a sua ligação direta que você tem com Deus. Perfeito? Muitos trabalham e não conseguem nada. Por quê? Porque não tem a bênção, não tem a graça, como está sendo falado aqui. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Noé tem a bênção, tem a graça. É viver sobre a graça de Deus. É você ter uma linha direta, você está em fusão direta com o Todo-Poderoso, com Deus. É assim, literalmente, nós vivemos como se fosse uma escada, uma hierarquia, né? Uma escada, os degraus da hierarquia. O primeiro degrau, o degrau da fome, da comida. Existem hoje no mundo cerca de 2 bilhões de pessoas que vivem loucamente, brigam loucamente pelo próximo prato de comida. O único desejo dessa pessoa é ter o próximo prato de comida, é ter o que comer.
Então imagina, a pessoa vive com menos de $2 por dia somente para comer. Ela só se preocupa em comer. O segundo degrau da escada, seria o degrau da sexualidade, da procriação, da maternidade, dos relacionamentos. A pessoa só se preocupa com relacionamentos. Só se preocupa, o foco da vida dela é ter relacionamento. É ter um esposo, é ter uma esposa, é ter um marido, é ter uma mulher. É a sexualidade. A sexualidade com qual vai ser a próxima com a qual eu vou transar, vou me relacionar. Então a pessoa, cerca de 5 bilhões de pessoas no mundo hoje estão vivendo somente com desejo sexual. Ela está presa no degrau da sexualidade, ela não avança. O terceiro degrau é o degrau do poder, dos grandes magnatas, dos grandes empresários, dos latifundiários, dos poderosos, dos políticos, as pessoas que lutam por poder, por dinheiro. Somente isso, elas vivem somente por dinheiro. E nesse degrau tem alguns milhões, milhares de pessoas. O quarto degrau seria o degrau do autoconhecimento. A pessoa quer se conhecer, ela quer saber quem ela é de fato. Com certeza, mais de 90% da humanidade não sabe quem verdadeiramente é. Não sabe quem verdadeiramente é e o que ela faz aqui nesse mundo, nessa vida, nesse planeta. Então, a boa parte da humanidade está buscando o autoconhecimento. E o quinto degrau, o degrau mais forte de todos, é o degrau da espiritualidade. E a sua espiritualidade é você conseguir ultrapassar, evoluir todos esses degraus anteriores, você evoluir degrau por degrau, até você chegar ao máximo, ao poder máximo, degrau da espiritualidade. É aí onde que você verdadeiramente você vai adquirir, você vai ter a fusão com Deus, você vai adquirir a graça de Deus. Porque nada mais importa, você não se importa mais com comida, você não se importa mais com sexualidade, relacionamentos, você não se importa mais, não se preocupa mais com poder, em ter dinheiro, ter bens materiais, todas estas coisas. Você já se descobriu, você já sabe quem você é a imagem e semelhança do Criador. Você é a imagem e semelhança de Deus, então você tem todo o poder. Você tem que governar e reinar sobre a terra, sobre sua vida. Você tem que ser responsável sobre sua vida. Então você chegou ao degrau da espiritualidade e não tem volta. Você chegou nesse degrau aqui, você está em paz espiritual. Você tem paz espiritual. Você tem sabedoria, então você tem tudo. Buscai primeiro a sabedoria, a paz espiritual, e tudo mais lhe será acrescentado. Então você tem uma ligação direta, um contato direto, uma linha direta, um telefone direto para falar com Deus. Então Deus está com você, Deus está presente na sua vida. Deus é seu protetor, é seu guia, é seu criador, é seu advogado. Deus é tudo. É como Noé. Noé tinha a graça de Deus. Então Deus é tudo, num mundo totalmente corrompido, violento, corrupto, Noé tinha tudo. Noé tinha a graça de Deus, então ele tinha tudo. Então quando você consegue atingir este degrau, o degrau da espiritualidade, você não precisa de mais de nada. E tudo que você quiser, você colapsa instantaneamente, você adquire instantaneamente. Esta é a graça de Deus. Tudo que você quiser, você tem ali, você não se importa mais com nada. Você se desapegou de tudo. Então, foi isso.
Este foi o nosso vídeo de hoje, foi a nossa live de hoje. Meu muito obrigado para você que assistiu aí, acompanhou o nosso trabalho aqui por 1 minuto. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Se você acompanhou, se você ficou até o final aqui do nosso vídeo, da nossa live, meu muito obrigado também para você. Que Deus abençoe sua vida, te encha de graça, te encha de graça. Que Deus tenha graça, que Deus se agrade, que você entre na graça de Deus. Meu muito obrigado. O nosso objetivo aqui é amanhã novamente, bem cedinho, trazer mais uma live, fazer mais uma live, fazer mais um vídeo aí para você. Então, meu muito obrigado. Se possível, não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, não custa nada, basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este material. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir.